Olá, tudo bem com você? Está estudando, está se exercitando em casa, fazendo os exercícios de gramática? Bom, vamos continuar a aula sobre verbos. Hoje falaremos sobre o imperativo, falaremos sobre a formação de tempos a partir de um tempo chamado primitivo e vamos também falar das vozes verbais, ou seja, vamos flexionar o verbo, tal qual nós vimos na semana passada. A primeira parte da nossa aula hoje é dedicada ao imperativo, que traz uma série de complicações. No dia a dia, nós misturamos o você, que é a terceira pessoa, com o tu. Então, se diz assim, bem, ligue para mim mais tarde, ou se deve dizer, liga para mim mais tarde. Será que quando você diz ligue, você se referiu ao você, ou será que você se referiu ao tu? Quando você diz liga, será que você se referiu ao você ou ao tu? Você usou o verbo certo? Você vai ter hoje a resposta, prestando atenção à formação do verbo no imperativo. Comecemos. Veja, eu vou utilizar como exemplo o verbo ver, que é um verbo mal usado no dia a dia, na forma principalmente do futuro. Mas eu quero que você preste atenção agora no imperativo. Vamos lá. Então, o imperativo é sempre aquele modo que indica um conselho, um pedido ou uma ordem. Para formá-lo, nós vamos usar dois presentes. Vamos usar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. O imperativo afirmativo, aquele que se usa para que alguém faça alguma coisa, não é? Então, aí a intenção de dar o conselho, ordenar, é formado pelos dois presentes, presente do subjuntivo e presente do indicativo. Do presente do indicativo, nós vamos usar apenas duas formas, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Então, leia comigo, olha, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes e eles veem. Como é que eu formo o imperativo afirmativo? Para isso, eu vou conjugar também o verbo ver no presente do subjuntivo. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Observe, vou retirar as segundas pessoas do presente do indicativo menos o S. Veja, vê tu. Retiro a segunda pessoa do plural, não é? O vedes menos o S. Vede vós. E as outras pessoas? A primeira não há. Por quê? Porque eu não posso mandar a mim mesma fazer alguma coisa. Se eu mandar a mim mesma fazer algo, eu já deixo de ser o eu e passo a ser um tu. Eu me desdobro. Então não é possível haver, logicamente, o imperativo para a primeira pessoa. Certo? Segundas pessoas, sempre derivadas do presente indicativo. Terceira, primeira do plural e terceira do plural, você vai retirar sem mudar qualquer coisa do presente do subjuntivo. Veja você, vejamos nós, vejam vocês. Observe aí que o ele passou a ser você, passou a ser um pronome de tratamento. Por quê? Porque o ele ou ela é uma terceira pessoa que está distante. Eu não posso pedir para alguém que está distante, para o meu assunto de quem eu estou falando, para fazer alguma coisa. Então, troca-se no imperativo a terceira pessoa ele e ela, eles e elas, por você e vocês. Sempre assim. Para formar o imperativo negativo, nós vamos usar o presente do subjuntivo inteirinho. Não vamos mais usar o presente do indicativo, só do subjuntivo. Basta que você coloque a partícula que indica a negação, nesse caso colocamos o advérbio de negação não, e basta que você copie as formas, com exceção da primeira pessoa, iguaizinhas àquelas que estão presentes no presente do subjuntivo. Então veja lá, não vejas tu, não veja você, não vejamos nós, não vejais vós, não vejam vocês. Viram? Então eu tenho as mesmas formas do presente do subjuntivo, tal qual foi flexionado no presente do subjuntivo. Muito bem, muito cuidado para não confundir aí essas segundas pessoas, não é? Já que nós trocamos na nossa linguagem o você pelo tu, eu tenho de usar também o verbo na terceira pessoa, já que você é um pronome de tratamento, não é um pronome pessoal do caso reto. Cuidado com isso. Combinado? Esse é o erro mais frequente, trocar o você e o tu. Bem,
nós vamos também ver como é que se formam tempos a partir de um tempo primitivo. O que vai ser mais útil para você no vestibular são as derivações do pretérito perfeito do indicativo. Observe como é que eu faço essa formação, não é? Quais são os verbos possíveis de serem derivados desse primitivo. Veja, primeiro você vai pensar assim: eu devo flexionar o verbo que eu quero derivar, não é? Flexioná-lo inteirinho no pretérito perfeito do indicativo, mas eu só vou utilizar a terceira pessoa do plural. Então, de novo, o verbo ver, não é? Veja que eu só coloquei aí na tela para você o verbo na terceira pessoa do plural. Eles viram, não é? Dessa terceira pessoa, no nosso exemplo, o verbo ver, nós vamos seguir uma sequência para tirar partes dessa desinência, que é o final do verbo, não é? E junto ao radical, nós vamos fazer transformações e criar outros tempos. Então, vamos organizar. Do pretérito perfeito do indicativo, da terceira pessoa do plural, é possível formar 3 tempos derivados. Pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Como se faz isso? Veja lá, você tem eles viram, retira-se o M, vai ficar eu vira. Então, sempre que eu quero formar o mais que perfeito, eu vou à terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo e retiro o M. Então, ficou eu vira. Retire o AM menos o AM, a desinência do viram. Você está, veja, tirando partes. Você vai formar o futuro do subjuntivo. Na aula anterior, eu disse que você pode se utilizar de muletas. Então, palavrinhas que vão ajudar a flexionar os verbos no subjuntivo. Aqui no caso eu usei o quando, veja lá, quando eu vir a minha amiga darei o recado. Veja que não é quando eu ver a minha amiga, é quando eu vir, quando eu a vir. Tudo bem? Tiramos o AM e formamos o futuro do subjuntivo. Agora o pretérito imperfeito do subjuntivo. A terminação desse tempo, nesse modo, no subjuntivo, é sempre o C, SSE. Então nós vamos tirar agora o RAM, tiramos primeiro o M, depois AM e agora o RAM e vamos acrescentar essa desinência própria do imperfeito do subjuntivo. Então ficou lá, se eu visse sua amiga, eu teria dado recado, não é? Então vejam que é aquela história da possibilidade do modo subjuntivo, sobre a qual nós já conversamos, mas observe como se formou essa pessoa, não é? Como se formou esse tempo. Eu só usei a primeira pessoa porque a partir dela certamente você consegue continuar as flexões. Percebeu então de uma única pessoa, a terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, nós formamos 3 tempos verbais. 1 do modo indicativo e 2 do modo subjuntivo, certo? Você entendeu, eu tenho certeza, e você deve se exercitar para fixar essas flexões, não é? E saber utilizá-las. Muito bem. Vejamos agora outra flexão, que é a da voz verbal. Veja lá para que serve essa voz e quais são as possibilidades. Voz é a forma assumida pelo verbo para indicar a relação entre ele, verbo, e o sujeito. Há 3 vozes verbais. Quais são essas vozes? Voz ativa, o presidente sancionou a lei. Veja, o verbo em relação ao sujeito está indicando que esse sujeito pratica a ação verbal. É um sujeito agente, é aquele sujeito fazedor da ação verbal. A voz pode ser também passiva, e há 2 tipos de passiva, a passiva analítica e a passiva sintética. O que difere uma da outra é a estrutura, mas ambas trazem o sujeito paciente, aquele sujeito que não faz a ação verbal. Por isso que é errado dizer o sujeito é sempre aquele que pratica a ação. Veja, eu tenho um sujeito aqui que não está praticando, que é paciente. A lei foi sancionada pelo presidente.
Quem fez a ação foi o presidente, mas eu estou falando sobre a lei, então a lei é o meu sujeito paciente. Mas para formar essa voz passiva, nós acrescentamos um verbo que é chamado de auxiliar, normalmente é o verbo ser ou o verbo ter, e o verbo que vai ser necessariamente transitivo direto ou transitivo direto e indireto, é colocado no particípio, naquela forma que você já conhece, terminada em ado ou ido, ou chamado particípio irregular. Por exemplo, qual é o particípio de fazer? Não é fazido, mas é feito. Então, ou o particípio é regular ou ele é irregular. Muito bem. A outra voz passiva é a passiva sintética. Sancionou-se a lei. Veja lá, o verbo foi colocado na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito lei. Caso eu tivesse aí o sujeito no plural, eu deveria necessariamente colocar o verbo também no plural, porque agora a lei não é mais objeto, mas é sujeito. Essa estrutura de verbo na terceira pessoa, mais o pronome passivador, e o verbo necessariamente tem de ser transitivo direto ou indireto, faz com que se crie essa estrutura verbal. Vamos lá? Então, sancionou-se a lei. Se fosse as leis, nós diríamos sancionaram-se as leis. E o último tipo de voz verbal é a voz reflexiva. Júlia cortou-se acidentalmente. Ela cortou a si mesma, ela cortou ela mesma. Então eu tenho aí um sujeito que pratica a ação verbal e está também recebendo a ação verbal. Mas quando ele recebe, ele está sendo representado por um pronome. Esse pronome é chamado reflexivo. E esse pronome reflexivo assume a função sintática de objeto. Ela cortou o quê? Cortou ela mesma, cortou a si mesma. Há também a reflexiva chamada reflexiva recíproca. Na reflexiva recíproca, nós temos mais de um sujeito que faz e recebe a ação verbal. Observe o exemplo. Júlia e Leonardo deram-se as mãos. Um deu a mão para o outro. Então eu tenho aí a reciprocidade. O se, que é o pronome reflexivo, assume a função também aí de objeto. Às vezes o objeto é direto ou indireto, dependendo, obviamente, da transitividade verbal, não é? Então eu tenho aí, deram o quê? As mãos, objeto direto. Deram a quem? A si próprios, entre si, objeto indireto. Muito bem. 3 então são as vozes verbais, você percebeu quais são as diferenças? Sujeito agente, voz ativa. Sujeito paciente, voz passiva, não é? Dividida em passiva analítica e sintética, estruturas diferentes. E temos aí a voz reflexiva, que pode ser também reflexiva recíproca. Entendido? Queridos, continuem estudando, praticando a gramática. Um grande abraço e até a próxima aula.